Estão ligadas às suas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2024, diga, eu possuo a unção de Josué. Diga, unção de força, unção de coragem e unção de conquistas. Em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui para Lucas, capítulo 22, versículo 29. Primeiro na linguagem de hoje, que diz assim: por isso, assim como o meu Pai me deu o direito de governar, eu também dou o mesmo direito a vocês. Na Almeida está escrito assim: e eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou. A primeira coisa que a gente precisa pegar para esse culto, para esse dia, para essa semana, é que nós temos, eu vou usar as duas expressões aqui que nós lemos. Nós temos um bom destino, um destino de autoridade, um destino de plenitude, um destino de opções fartas, abundantes. Porque ninguém destina alguém para governar e esse governo para ser um fiasco. Na outra tradução, eu vos dou o direito, o meu Pai me deu o direito de governar. Então, assim, você pode até estar vivendo sob outras opções de vida. Como, por exemplo, ser governado. Ontem nós falamos sobre isso. Quem que tem governado a vida de algumas pessoas? Jesus disse, quem tem governado e tem sido chamado de pai de algumas pessoas? Quem? O diabo. Sob que tipo de governo que as pessoas que o diabo tem governado vivem? Sob mentiras. E aqui, essa palavra já quebra várias delas. Essa palavra que o que ela tem de coisas que não estão escritas ou descritas, a quantidade de coisas que ela já carrega em si, por si só, ela dá assunto para a gente ficar o dia inteiro, igual Deus mandou Josué, meditando nela. O Senhor disse, eu vos dou o direito de governar. Então, dependendo de como eu estou agora, dependendo de como você está, o que você está sentindo agora? O que você está pensando agora? O que você, até esse momento, agora, 7h16, o que você já imaginou para esse dia? Tem gente que a essa altura já pensou o pior dia possível, pensou que vai ser uma lata de lixo de alguém, pensou que vai ser aquele dia de dor, aquele dia de sensações sentimentais, físicas, ruins. Ah, não, porque hoje vai ser assim. Ah, porque hoje... Opa, peraí. O meu destino é governar. Então, eu posso ter uma mensagem já no meu celular, que eu até estou evitando de abrir, porque eu já sei, na tela de bloqueio, eu já vi o conteúdo dela, e de repente ela está me governando? Posso. Eu posso viver assim? Tem gente que desde sexta, né? Tem gente que desde sexta não abre o WhatsApp, porque já na sexta veio aquela mensagem, né? Uma mensagem
é uma cobrança, uma sentença, um ultimato, uma ameaça. E eu fico pensando, imagina a pessoa que passou o final de semana temendo chegar à segunda-feira. Aí o que acontece? Que dia que nós estamos? Chegou. E agora, o que eu faço? Continuo sendo governado pelo medo? Ah, mas a pessoa está certa. Que esteja certa. Você deu causa a isso. Você chegou a esse ponto. Você chegou a esse nível. Saia dele. Saia dele. Como que eu saio de situações em que eu estou preso, situações que eu estou devendo, situações que pessoas estão me cobrando, situações nos meus relacionamentos que estão insuportáveis, relações em que eu estou mal fisicamente, eu não tenho energia, eu não tenho força, situações em que eu estou descontente, insatisfeito, crendo. E a palavra destino que nós vimos aqui, o que ela mostra é assim, ó, eu tenho um caminho bom para você. Eu tenho uma direção boa para você. Cabe saber se você crê nela. Aqui em Hebreus 11, está escrito assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Quer dizer, não adianta, o próprio Salomão em Provérbios fala que é inútil, é tolo a gente viver e pensar assim, não, porque em tal época era mais fácil, porque em tal época era melhor do que agora, porque em tal época as pessoas não viviam, não tinham, não conviviam com quem nós convivemos, com as situações que convivemos, com as coisas que nós temos. Não. A Bíblia está dizendo que os antigos alcançaram testemunho porque eles conviviam com pessoas mais fáceis. Hã? Porque eles viviam em épocas, em tempos mais fáceis. Por que eles alcançaram testemunho? Pela fé. Se a gente parar e pensar, os antigos não contavam com uma série de recursos que nós contamos. Uma série, assim, é muita coisa, que eu não vou nem começar a listá-las. Começando e me limitando a uma só que eles não tinham. Só uma. Alguns pensaram a eletricidade. Outros pensaram o celular. Eu pensei a Bíblia Sagrada. Os antigos tinham a Bíblia? Não. Eu tenho. Você tem. E olha que coisa mais forte. Muitas vezes, uma frase foi suficiente para conduzir a atitude, a consistência dos pensamentos e a resiliência nos sentimentos de um homem, de uma mulher, de uma família. Uma frase, às vezes. Eles não tinham esse livro aqui, ó. Eles não tinham essa quantidade de histórias, de testemunhos, como o próprio Hebreus 11 tem aqui uma galeria, como nós chamamos o nosso tempo, que é a galeria dos heróis da fé. Eles não tinham essa galeria de um depois do outro. Ó, o fulano alcançou bom testemunho. Ó, o fulano viveu isso. Ó, o fulano recebeu aquilo. Não. Muitas vezes era uma palavra, não eram duas, uma palavra de Deus. Que eles pegavam e se apegavam. Diga pegar e se apegar. E essa é a primeira pergunta de hoje e dessa semana na sua vida. Mas é uma pergunta que eu quero que você se faça todos os dias
principalmente naqueles momentos que você se pega pensando mal, se sentindo mal. O que eu agora... eu estou assim, igual a gente falou ontem do Davi. Davi teve aquele momento da vida dele que ele se questionou. Por que está abatida, ó minha alma? Quer dizer, qual o motivo disso aqui? Nas próprias lamentações do Jeremias que nós vimos, ele tinha motivos para estar mal? Tinha ou não tinha? Sim. Você vê que o versículo 17, o 18, 19 e o 20 ele fala de angústia, de amargura, de delírio. Ele tinha motivos para estar mal, mas ele tinha motivos para estar bem, e ele escolheu um motivo para estar e para ficar bem. Tanto que ele disse, todavia, também penso no que pode me dar esperança. Então, você tem motivo. E aí vem essa pergunta, ela é imprescindível, quer dizer, não abre a mão dela. O que eu estou pegando agora e a que eu estou me apegando? O que você está pegando agora, hoje? Já nessa segunda-feira, o que você já pegou para a sua vida? A gente precisa ter atenção. Atenção ao que está pensando. Faz tempo que essa palavra não vem, né? Mas eu creio que em breve o Espírito Santo vai colocar aí, vai trazer para a gente em algum culto. Que eu lembro que tinha uma época que a bispa usava muito uma expressão assim: pense no que você está pensando. Sabe por quê? Você descobre que nós temos camadas de pensamentos. Não é um pensamento só que rege a sua vida. Tem um pensamento inconsciente e tem um pensamento proposital. Por exemplo, como nós vimos nas lamentações do Jeremias. Vi o delírio, vi a amargura, vi a angústia. Todavia, eu estou num lugar, eu estou sentindo, eu estou vendo, eu estou recebendo. De repente eu tenho uma pessoa diante de mim, ou todas as pessoas estão mal-humoradas, estão oprimidas. Daqui a pouco, de repente, você vai para um lugar onde as pessoas estão voltando daquele final de semana frio, onde não viveram tudo que queriam, onde assistiram tudo que tinham que assistir de notícia ruim, onde ficam ouvindo porcarias. Aí chega aquele monte de pessoas que vai agora trazer tudo isso para você. Para onde você olha, você vai ver negativismo, você vai ver incredulidade, você vai ver frieza. Então, você pode olhar e ver. Querendo ou não, tudo que você vê, você pensa. Tudo que você ouve, você pensa. Se você é uma pessoa que não gosta, por exemplo, do frio, sua pele está te trazendo uma mensagem para você pensar. No caso, para quem não gosta do frio, a pessoa vai ficar como? Satisfeita ou insatisfeita com a temperatura, com o clima? Insatisfeita. Então, graças a Deus que os nossos sentidos são bons e eles estão nos trazendo informações. Mas se eu conheço a palavra me trouxe uma informação, e aí vem o pensamento proposital, quer dizer, eu penso isso de propósito. E o meu pensamento, o meu conhecimento de propósito, ele tem que se sobressair aos pensamentos que eu estou tendo momentâneos. Quer dizer, o clima que eu não gosto, o que a minha audição está trazendo, que alguém está falando, o que os meus olhos estão mostrando de novo, aquela pessoa com aquela mesma face, o mesmo semblante, a mesma sensação de insatisfação, as situações que eu estou vivendo. Então, quando o Senhor falou que pela fé os antigos alcançaram bom testemunho, ele estava dizendo, eles estavam vendo coisas que não eram boas. Eles estavam ouvindo coisas que não eram boas. Eles estavam em lugares que muitas vezes não eram
os ideais, mas eles alcançaram bom testemunho quer dizer, eles pegaram algo que receberam de Deus e eles se apegaram àquilo, à verdade. Então isso te ajuda a entender, responder essa pergunta, e caso a sua resposta não seja boa, você já agora, imediatamente alterar essa resposta. O que eu estou pegando? E a que eu estou me apegando? Tem gente que hoje já, antes de ouvir essa palavra, estava se apegando exatamente ao frio. Quem aqui não gosta de frio? Levanta a mão. Metade. Eu estou no outro time, eu gosto. Para mim, o frio é o melhor, apesar de ter essas consequências, mas eu gosto do frio. Então, para mim, esse clima, ele é mais motivador do que desanimador. Mas para quem não gosta, eu sei como é que é. Então, de repente, você estava aí já apegado. Ai, tá frio. Ai, é ruim para sair da cama. Vou ter que enfrentar aí, sei lá, garoa, frio, vou ter que colocar blusa, vou ter que carregar mais roupa comigo na bolsa, na mochila. Você vai dizer assim, isso é pouco. Não, tem gente que o dia começa, a pessoa vai pegando e vai se apegando às piores coisas. Tem gente que se apega ao dia. Segunda-feira costuma ser um dia que tem reunião, dependendo do lugar que você trabalha. Você vai encontrar com determinadas pessoas que você não gosta. A pessoa já vai, ela pega e ela se apega àquilo. De repente ela tem situações, ela tem contas para pagar, né? Hoje eu acho que é o primeiro dia útil do mês, primeiro dia útil do mês. Então, hoje é aquele dia também, né, que muita gente tem muitos compromissos. O mês começa de fato, né? Comercialmente, o mês está começando hoje. Hoje é o dia que sai balanços, resultados para muita gente. Então, de repente, a pessoa vai se pegando, ela vai pegando para ela aquelas informações que vão chegando, seja pelos olhos, seja pelos ouvidos, seja pela própria pele dela, a sensação térmica, de repente o que ela sente, o lugar onde ela está. Tem gente que não gosta de estar em determinados lugares que ainda tem que estar. Aí vai tudo. A comida que vai comer, de repente o lugar onde você vai passar, com quem você vai estar. Tem dias que tudo conspira contra nós, né? Você já percebeu? O dia que você mais precisa de energia, de repente você come uma coisa que não te faz bem, chega alguém com um perfume que você não tolera perto de você, e às vezes fica o dia inteiro do seu lado, que às vezes tem cheiros, tem odores que aquilo nos faz mal, ou não é verdade? E não é só um cheiro ruim, por exemplo, de uma questão natural. Tem perfumes que não são bons, aquele cheiro, aquela determinada essência que não te agrada, aquilo te incomoda. E aí eu estou falando de sentidos. Mas e os sentimentos? Às vezes eu não penso, por que eu estou já insatisfeito com algo? Por que algo está acontecendo comigo? E eu preciso ter essa camada superior. Por que eu estou pensando isso? Espera aí, por que eu estou aceitando isso? Por que eu estou me apegando a isso? Não, eu vou me apegar à palavra de Deus. Eu vou me apegar à alegria que o Senhor manda que eu tenha. Quando o Senhor manda nos alegrar? Qual o dia da semana que o Senhor manda nos alegrar? Sempre. Então eu posso me apegar ao momento, ficar triste. Eu posso me decepcionar e me autodecepcionar, inclusive. Já aceitar uma decepção que está apenas se apresentando. Ela nem está se confirmando, está se apresentando. Esse dia não vai ser bom. Hoje você vai ficar incomodado. E eu posso já pegar, abrir mão do governo que Deus tem para mim, da autoridade que Ele tem para mim, deixar de viver o meu destino, o meu, que Deus me deu, que Deus me entrega, essa autoridade para governar,
e pegar aquela situação. Me apegar ao momento, ao lugar, à pessoa que está perto de mim. Eu posso? Claro que eu posso. Sempre é uma opção. Mas eu posso também pegar essa palavra e diga, eu pego essa palavra. Essa palavra é do quê? Do que é essa palavra? De fé. Porque essa palavra é a palavra que está dizendo para você, você pode crer. Crer no dia que Deus tem para você. Crer na semana que Deus tem para você. Crer no mês de junho que Deus tem para você, com promessas que Ele já fez para você. Crer em finais diferentes do que estão se desenhando visualmente. Crer em finais, quer dizer, o fim é melhor do que o princípio. Tem gente que esquece disso. Tem gente que o fim está se desenhando pior do que foi o começo. Porque a situação vai piorando, vai ficando mais agravante, vai ficando mais difícil, complicada, cada hora uma notícia pior. E se eu me apego a isso, é isso que eu vou viver. Mas se eu me apego à fé, se eu pego a palavra de Deus para mim, como eu estou dizendo, um homem como Abraão ouviu uma frase de Deus. E ele se apegou àquilo. E aquele apego, Abraão não tinha a Bíblia que eu e você tem. Abraão não tinha um pastor para pregar para ele todo dia, 7 da manhã. Ou seja, ele podia acordar todo dia lá, deixa eu ver o que Deus tem para mim hoje. Tinha isso? Não, ele tinha que levantar Não era a cama, né, gente? Não era a cama. Ele tinha que levantar do lugar que ele dormia e lembrar, Deus falou isso comigo. Essa é a minha vida. Como tem que ser a minha vida e a sua? Deus tem isso comigo. É para isso que eu vou me levantar. Deus tem isso comigo hoje. Deus tem tal situação para mim. Deus tem bênção para mim. Deus tem vitória para mim. Deus tem cura para mim. Deus tem prosperidade para mim. Deus tem um governo para mim. Deus tem governo. Deus não tem miséria. Deus não tem pobreza. Deus não tem sofrimento. O sofrimento que eu vivo é um sofrimento pela fé em Cristo que eu tenho. E o nosso sofrimento aqui no Ocidente não chega nem perto do que os mártires tiveram que ter, ou mesmo aqueles que depois lá em Roma tiveram que ter. Não chega nem perto. É um pequeno sofrimento. O que é o meu sofrimento? Eu rejeitar o pecado. Eu dizer sim quando as pessoas estão dizendo não para Cristo. Não negar a minha fé. E negar a fé para nós não é uma coisa. Não dá para dizer perto do que a Bíblia fala e narra de atitudes. Como ontem ainda nós ouvimos o Paulo ouvindo, você está indo para Jerusalém, você vai apanhar lá, viu? Você vai apanhar. O que te espera lá é nada de agradável. E o Paulo deixou de ir para Jerusalém? Porque ele sabia que a recompensa que ele teria nesta terra, que seriam almas, pessoas sendo evangelizadas e se convertendo, e principalmente a recompensa que ele teria na glória, era muito maior do que qualquer sofrimento que ele poderia sofrer aqui na terra. Resumindo, ele foi. Por quê? Porque ele foi movido pela fé dele. A que ele se pegou e a que ele se apegou? Ao que Deus já tinha falado com ele. Ele não foi para apanhar, ele foi para evangelizar, ele foi para pregar, ele foi para divulgar a palavra de Deus para quem ainda não tinha sido divulgada. E olha que Jerusalém foi um dos lugares que Jesus mais passou. Jerusalém foi o lugar onde os discípulos, por um tempo, ficou. E veja, olha a fé que esse homem tinha. Não tinha sido bastante. Não tinha sido bastante ainda falado, pregado, anunciado o reino de Deus. Não, agora eu tenho que ir também, agora é a minha vez de ir. Agora é a minha oportunidade, agora é a semente que foi colocada nas minhas mãos e eu vou plantar naquela terra. Óbvio que esse é o assunto mais importante da terra, mas isso cabe para aquela pessoa que de repente está pensando, eu agora vou oferecer o meu produto. Tanta gente já ofereceu, tanta gente já vendeu, tanta gente já falou e não teve resultado.
Espera aí, eu tenho uma unção. Eu tenho um dom de Deus, eu tenho um chamado de Deus. Quantos que têm um chamado de ser um Eliaquim, uma coluna, e Deus precisa colocar mais nas suas mãos, mas você precisa usar, você precisa dar passos de fé. E não é pensando, deixa eu ver quem nunca ouviu, quem nunca comprou meu produto, deixa eu ver outra empresa, porque onde eu estou não tem como crescer, não tem como avançar. Não. Não é o lugar, não são as pessoas, não é um lugar nunca ainda explorado. É a unção que eu creio, ou seja, é a unção que eu pego para a minha vida e é a palavra de Deus que eu me apego para dar o meu próximo passo, e não é um passo qualquer, é um passo de fé, para eu tomar a próxima decisão, e não é qualquer decisão, é uma decisão de fé que Deus vai honrar. Quantos que estão vivendo e tendo atitudes apenas seculares? A pessoa está apegada a qualquer coisa, a qualquer notícia. Está apegada ainda ao humor de alguém com quem convive, pode até ser o cônjuge. Está apegada à última conversa que teve com alguém que está sobre ela, quer dizer, um líder. Você não vai passar daqui, esse aqui é o seu teto, esse aqui é o seu limite. Se desprenda disso agora, em nome de Jesus. Se você é uma pessoa que chegou aqui hoje já, nessa segunda-feira, pilhado, carregado, oprimido, você vai orar, daqui a pouco nós vamos orar e você vai colocar aí um limite. Não, isso não tem mais poder sobre mim. Eu me apego à palavra de Deus. Teve gente que se apegou a uma frase e foi dando passos de fé na Bíblia. Como nós lemos aqui, foi por meio dela que os antigos alcançaram? Não. Testemunho não. Alcançaram bom testemunho. Testemunho você pode alcançar de qualquer jeito. Triste, oprimido. Mas bom testemunho você alcança pela fé. Então, você pode estar vivendo essa vida sendo liderado. Mas você pode tomar posse dessa palavra e passar a liderar a própria vida. Eu vou liderar a minha vida. Eu vou me pegar e vou me apegar à palavra de Deus. Quer dizer, vem a palavra e eu pego ela. Eu já declaro ela, tão logo eu a ouça. Eu já pego a palavra e eu faço igual Deus. Eu falo e eu vejo. Eu falo sobre algo e eu vejo. Tem coisa que a gente não vê, veja pela fé. Quando Deus disse para o Abraão, agora você não será mais chamado pai enaltecido, mas o pai de multidões. O Abraão se assumiu naquele momento pai de multidões. Ele viu algum filho nascendo naquele momento? Nasceu alguma criança? A mulher dele ficou grávida naquele momento? Mas ele viu pela fé. Quando Deus pediu o filho dele, e ele se levantou logo depois, e já pegou o filho dele, todo o material necessário para matar e oferecer o filho dele em holocausto, quer dizer, queimar totalmente o filho dele. Ele não tinha nenhuma garantia física, não tinha outro filho, mas ele via que Deus daria um filho para ele, porque se Deus deu um, Deus pode dar outro. Ele creu em Deus. Você tem que crer. Nós temos tanta bagagem, nós temos tantos recursos. E eu estou dizendo recurso que nós temos, o maior deles é a palavra. Se você quiser hoje, você vai ter 4 cultos para ouvir a palavra, para ouvir sobre fé. E por que tem gente que não está pegando a fé? Por que tem gente que não está se apegando à fé e não diga, não, eu já me apeguei, eu sempre falo isso. Então, assim, se em algum momento você vier falar comigo, lembra disso aqui que a gente ganha tempo. Não me diga que você já fez algo para justificar. E no sentido de questionar, eu já fiz, por que não está funcionando? Porque quando uma pessoa ela conjuga o verbo no passado perfeito, ela está dizendo assim, quando ela fala assim, mas eu já orei, mas eu já declarei, exatamente. Passado perfeito fala de uma ação que já iniciou e terminou em que tempo? A Bíblia manda você começar. Mas a Bíblia não fala para você terminar. Fala? Eu já orei. Está errado.
eu já declarei. Não, continua declarando enquanto for necessário. E nós temos o exemplo disso no Elias. Ô rapaz, vem aqui, você vai me auxiliar agora nessa tarefa. Eu vou subir ao monte e vou orar. E você vai lá procurar a nuvem que eu estou pedindo para Deus. Você vai procurar chuva, você vai avistar a chuva que eu estou pedindo para Deus. Foi como Moisés e Josué. Lembra do Moisés e o Josué? Moisés subiu lá no alto de uma colina, junto com Arão e Hur dos seus lados, cada um de um lado, e o Josué ficou lá embaixo na batalha. A Bíblia diz que enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, o Josué lá embaixo vencia os amalequitas. Quando por algum motivo não interessava o motivo, eu estou cansado, não interessa, baixou a mão, perde batalha. Agora eu não estou com vontade, baixou a mão, perde a batalha. Agora eu olhei para o lado, eu esqueci de continuar fazendo, mantendo as minhas mãos erguidas, não interessa, perde a batalha. Mas enquanto ele mantinha as mãos erguidas, a batalha era vencida. A mesma coisa lá com Elias. Elias subiu no monte, foi orar. O rapaz foi depois da primeira oração, foi ver, tinha nuvem? Não. A segunda não tinha, a terceira não tinha, a quarta, a quinta, a sexta não tinha. E o Elias fez o quê? Ele desceu e falou assim, mas eu já orei. Mas eu já pedi para Deus. Mas eu já declarei. Ele falou isso? Não, ele continuou orando. E na sétima, Deus respondeu. Então, não se pega o número. A Bíblia podia ter dito, inclusive assim, que várias vezes Elias orou. Várias vezes Elias orou. Elias fez várias orações. Eu falo, não se apega o número, tem gente que, eu vou orar 7 vezes. Eu vou orar, não sei... Não, ora enquanto for preciso orar. Declara o quanto for preciso declarar. Crie, por isso declarei. Então não tem essa, e aí que mostra a sua fé. O Abrão não chegou um dia, depois de 10 anos, que ele disse, quer saber? Estou fazendo a mesma coisa, estou trilhando o mesmo caminho que Deus mandou, saí de um lugar, já estou longe de lá. Mas e aí? Ele apenas continuou pela fé. Ele se manteve em fé. Ele se apegou à palavra de Deus, e é isso que você tem que se apegar. Se apega à palavra que Deus tem para você hoje. E não a sentimentos. Lembra disso. O que eu estou pensando agora? Por que eu estou pensando? Agora há pouco mesmo ainda, teve uma situaçãozinha que aconteceu lá, já me veio um pensamento, eu falei assim, na hora eu falei, peraí, por que eu estou pensando isso? Isso aqui não é meu mais não, isso aqui eu já venci lá atrás. Eu parei o que eu estava fazendo, falei, isso aqui não está certo, isso aqui é uma seta. Isso aqui é uma seta que ela não termina bem, é igual aquela faísca que cai no mato seco e que pega fogo numa floresta. Não é assim que começa? O povo não diz que uma bituca de cigarro incendeia, não é nem um bosque, é uma floresta inteira, um campo inteiro, é assim ou não é? Alguns de nós aqui já têm experiência para saber que algumas coisas devem morrer no nascedouro. Alguns pensamentos, não precisa nem se tornar um sentimento. Sabe, isso aqui, sabe aquele, às vezes você está ali com um pensamento, eu não estou gostando disso aqui, não tem que gostar. Não tem que gostar. Eu tenho que fazer. Eu estou incomodado com isso aqui. Por que eu estou incomodado? Por que eu estou incomodado? Ô demônio, sai daqui da minha mente. Sai aqui da minha mente, você não vai nem descer para o coração como você já fez antes. Porque eu acho que isso aqui é injusto. O que é injusto? O mundo é injusto.
Eu não olho para o mundo, eu não olho para o que está acontecendo. Todos os dias, se você olhar para a direita ou para a esquerda, você vai ver uma injustiça. Ah, lá no oeste... Não, você vai ver uma injustiça a centímetros de você. Está entendendo? O mundo jaz em quem? No maligno. Você vê injustiça em todo lugar. Todo lugar você vê injustiça. Por isso que a gente olha para Deus. Nós ouvimos Deus. Nós pegamos a palavra de Deus e nós nos apegamos à palavra. A palavra. E é baseado na palavra. Aquilo que Deus falou e você pegando aquilo, você, sabe, se focando nisso, é que você vai ter bom testemunho. Nós estamos entrando numa temporada de bons testemunhos. Você tem que tomar posse disso na sua vida. Se a sua mente tinha algum tipo de lixo, se o seu coração estava azedo por algum motivo, se você estava envolvido com coisas que são irrelevantes e insignificantes, você vai se desprender disso. E você vai praticar o que está escrito lá em Hebreus 11, 2. É por meio da fé que eu vou alcançar bom testemunho. Que eu vou alcançar testemunho de cura, que eu vou alcançar testemunho de libertação, que eu vou alcançar testemunho de salvação da minha família, que eu vou alcançar testemunho de crescimento financeiro, que eu vou alcançar testemunho de rompimentos, que eu vou entrar em lugares que ninguém entrou, que eu vou ser um desbravador, que eu vou explorar coisas que ninguém viu, que Deus vai me dar visão, sabedoria para explorar, para aquilo crescer por meio das minhas mãos, para aquilo se multiplicar por meio das minhas obras. E não é porque alguém já fez, porque tem um histórico de feitos e de bem feitos, não, é porque eu creio, Deus tem algo comigo. Eu vou fazer, a Bíblia está cheia de primeiras histórias em áreas, em coisas, em lugares. Porque a gente creu. Eu creio. Um dos motivos, se não o principal a confusão das línguas, você sabe qual foi? Na Torre de Babel? Deus mandou o povo fazer o quê? Crescei, multiplicai-vos e povoai o quê? O povo se estabeleceu contrariando Deus, não, vamos ficar aqui. Não vamos nos espalhar, não. Aqui está mais, aqui a gente já conhece. Vamos construir uma torre aqui. Vamos fazer algo aqui que vai ser um marco e vamos ficar aqui. Foi o que Deus tinha mandado? Não. Então agora vocês não vão se entender mais, vocês vão ter que se espalhar. Não podia ter sido do primeiro jeito? Só ouvindo e obedecendo? Podia ou não podia? Não foi. Quantas coisas Deus já te falou para você explorar? Quantos lugares a palavra profética desse ano fala de ocupação, de domínio, de conquista de território? Nós temos ouvido há pelo menos 40 dias a expressão ocupe o seu lugar. E de repente você está esperando algo fora acontecer para você tomar uma atitude. Não. Deus é quem está esperando você tomar uma atitude para o que está fora mudar de situação e passar a ir para suas mãos, a ser seu, a você dominar, a você ter o governo, a você ter a autoridade, a você exercer o direito. Como nós vimos lá em Lucas 22, 29. Você. Mas quantos que estão esperando? Por quê? Não é para esperar, é para crer, é para agir. É para dominar, é para conquistar. É para não ficar mais vivendo e se apegando a qualquer coisa, a qualquer visão, a qualquer situação que está acontecendo. Mas se apega à palavra de Deus. Você não tem uma frase. Você tem um culto agora e você vem tendo a palavra. Você tem acesso e
restrito à palavra, que tem promessas, que valida cada atitude que Deus tem com você, para que você viva, para que você seja curado, para que você seja liberto, para que a sua vida seja alinhada à vontade de Deus, e a vontade de Deus é que você governe, para que você tenha uma vida esplêndida e regalada, como diz a Bíblia, para que você conquiste coisas, territórios, lugares, posições, para que você seja o líder que Deus quer que você seja, para que você governe, para que a sua vida não fique mais à margem de alguma coisa. Imagina uma das coisas que Deus deve ter visto ali e pensado, será que esse povo acha mesmo que eu trouxe eles até o Mar Vermelho para eles ficarem ali e morrerem na praia? Olha a ordem que Deus deu, diga ao povo que mar. Por que vocês estão clamando a mim? E eu lá sou Deus de levar alguém até a margem? De repente você está igual o povo de Israel lá à margem do Mar Vermelho. Senhor, mas e o egípcio lá, e o mar aqui? Marcha. Deus conduziu aquele povo por aquela rota. Se eu tenho realmente dado ouvidos à palavra, e Deus é quem tem me conduzido, tudo o que está acontecendo, até o que você não entende, até o que parece pior, é Deus. E lembra, às vezes Ele te deu uma ordem e você não cumpriu de um jeito, Ele está te levando a cumpri-la de outro jeito. Como é que você vai cumprir? Pela fé, fazendo a vontade de Deus. E pela fé você vai alcançar bom testemunho, como os antigos, muitas vezes, apenas com uma frase, alcançaram. Nós não temos só uma frase. Nós temos a Bíblia, nós temos a palavra, nós temos cultos, nós temos declarações poderosas, nós temos uma palavra profética, nós temos a direção do Espírito Santo para darmos condições a Deus e para Deus nos levar para o lugar que Ele tem para nós. Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados, com as mãos no seu coração. Eu quero que essa pergunta ela ecoe no seu coração. O que eu peguei e aqui eu estou apegado? Se qualquer outra coisa estava na sua mente, no seu coração antes desse culto, você vai soltar isso agora, você vai se desprender disso agora. Inclusive, pode, pela fé, já ter até essa atitude, esse ato profético. De pegar e de colocar a mão na sua cabeça e tirar esses pensamentos. Eu estava me apegando a tal coisa, Senhor, eu estou tirando aqui agora. Eu estou tendo um ato profético, eu estou tirando isso aqui agora da minha mente. Isso aqui não vai conduzir meus pensamentos. Eu estou tirando agora esse sentimento do meu coração, que eu sei que ele veio para atrasar a minha vida. Ele não vai atrasar nenhum dia mais. Quanto mais atrasar esse ano. Tire agora. Dê nome às coisas. Declara. Pela fé. Uma coisa pequena, uma coisa grande. Ah, tá vendo? Tem coisa grande, mas nada é tão grande quanto Deus. Nada é tão grande quanto Deus. Nada tem o tamanho de Deus, nada tem o poder de Deus, nada tem a equivalência de Deus. Nada. Senhor, eu oro agora, eu peço que cada um aqui, meu Deus, seja tocado pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo toque essa pessoa, para que ela se atente para aquilo que ela vem pensando, para aquilo que ela estava pensando até agora há pouco, aquilo que estava dominando a mente dela, aquilo que estava tomando o coração dela, que ela pensava, que ela sentia, que estava pesando, amargurando, que estava limitando, que estava prendendo ela, Senhor. E eu declaro, Senhor, agora libertação em nome de Jesus. Eu oro para que esses sentimentos malignos, esses pensamentos pessimistas, essas situações negativas que prendem, amarram, que são impedimentos, eu ordeno agora que saiam da vida dela em nome de Jesus, que deixem a mente dela agora em nome de Jesus,
que saiam do coração dela em nome de Jesus. E eu peço, meu Deus, que cada um aqui venha se apegar à tua palavra. Não é uma teoria, Senhor. Eu apenas falei verdades do que aconteceu. Verdades, meu Deus, que a tua palavra nos lembrou apenas. E a tua palavra não nos lembrou como uma história, como se fossem peças na prateleira de um museu. Não, ela apenas lembrou, está vendo? Tem gente que alcançou bom testemunho assim. É só você agir assim, também vai alcançar bom testemunho. Eu dei a vocês o direito de governar. Eu dei a vocês o direito, então você pega o seu direito. Solta o peso que colocaram na sua vida, nas suas mãos. Solta esse peso que está te prendendo, te amarrando, te impedindo. E toma posse do direito que eu coloco nas suas mãos. Senhor, levanta o teu povo em nome de Jesus. Levanta, meu Deus. Faz com que os propósitos que foram adormecidos, situações que foram paradas por incredulidade, meu Deus, áreas da vida dessa pessoa que ela parou, porque ela se pegou e se apegou, meu Deus, a mentiras, porque ela se apegou, meu Deus, ao engano, porque sentimentos vieram, azedaram o coração dela, porque o orgulho assumiu o controle. Eu declaro, meu Deus, que ela retome a caminhada de sucesso, que ela retome, meu Deus, o projeto para o qual o Senhor a levantou, que ela retome, Senhor, essa jornada de crescimento em nome de Jesus. Unja essa mente, meu Deus. Unja essas mãos, Senhor. Abre, meu Pai, caminho para ela com a palavra. A tua palavra diz que luz para o meu caminho é a tua palavra e lâmpada para os meus pés. E eu declaro que tudo aquilo que estava, meu Deus, tornando nebuloso o caminho dela, meu Deus, cada situação, cada pensamento, cada sentimento, cada sentença, cada notícia, cada pessoa que cruzou o caminho dela, enviada por Satanás para ser um impedimento, eu declaro, meu Deus, que a clareza da tua palavra venha abrir esses caminhos e que seja ela, a tua palavra, que essa pessoa venha, meu Deus, se apegar. Pega a palavra agora e segura na tua mão e se apega a ela em nome de Jesus. Pega, eu quero que você tenha esse ato agora. Igual você teve o ato de soltar da tua mente o que estava prendendo, de soltar do teu coração o que estava azedando e impedindo. Pega a palavra agora e coloca a força agora para segurar, para se apegar. Porque foi pela palavra que os antigos ouviram que eles alcançaram um bom testemunho. Você não tem que repetir testemunhos dos seus pais, dos seus tios, dos seus avós, das pessoas que moram lá no seu condomínio, na sua vizinhança, dos seus pares no trabalho, a situação deles, a dívida deles, o desemprego deles. Você não tem que repetir o testemunho das pessoas do Brasil que tomaram posse desse espírito de crise. Você não tem que tomar posse dos testemunhos das pessoas que estão doentes, estão padecendo com a doença. Você tem que alcançar bom testemunho pela fé. Então se apega à palavra. Pega a palavra, segura ela e diz para Deus: Senhor, é a palavra que eu me apego, igual a Abraão, igual a Isaac, igual a Jacó. Eu me apego à tua palavra, meu Deus. E é por conta dessa palavra, a palavra que o Senhor deu a mim. O que palavra que Deus já deu para você, que ela parou, que você parou? A palavra está no mesmo lugar. A promessa é a mesma, mas o que você parou? Por que você parou? Não importa por que parou, mas que palavra que Deus te deu que você chegou a determinada situação que você abriu mão dela, você soltou ela, você não tem mais declarado ela, você não tem mais profetizado ela, igual o Senhor falou para o Ezequiel profetizar sobre aquele vale de ossos secos. E nós vemos que sempre há uma continuidade. Quando Ezequiel começou, ele não deu uma palavra e aconteceu tudo. Ele foi dizendo, ele foi falando, foram camadas,
foram ações, foram palavras sobre palavras. Que palavra você parou de declarar? Que ato de fé você parou de ter? Que propósito que Deus colocou você para realizar que você parou de realizar? Porque faltou dinheiro, porque você ficou doente, porque você teve uma decepção num relacionamento com alguém, pode ser qualquer tipo de relacionamento. Decepcionou com uma amizade, se decepcionou com uma pessoa da igreja, às vezes até com uma liderança. Entrou num relacionamento afetivo que não deu certo. E aí Deus tinha algo com você e você interrompeu isso. A palavra ficou em segundo plano, em terceiro, a palavra foi esquecida. Deus te falou algo e de repente, na primeira falta que você teve, uma situação financeira de aperto, você foi lá e interrompeu o que Deus tinha falado com você. Aquilo foi um teste. Retoma agora o que Deus falou com você. O que Deus, não eu. Não foi uma mensagem de WhatsApp que alguém te mandou, não foi uma notícia num portal que você leu, não, foi uma palavra que queimou no seu coração, igual nós ouvimos ontem, que no caminho de Emaús, durante todo o tempo que estavam lá, aqueles homens caminhando com Jesus, eles não entendiam, mas eles viviam, acontecia algo lá no interior deles, tanto que depois eles disseram, você percebeu que estava ardendo no nosso coração, algo que não é comum? Se apega à palavra. Porque se apegar à palavra é praticar a fé. Retome o lugar que é teu. Ocupe o teu lugar. Com declarações. Com orações do tamanho do propósito que Deus chamou você. Com passos na direção da terra que Deus te prometeu. Não faz sentido do ponto de vista espiritual Deus ter te mandado para Canaã, você está voltando para o Egito. Deus te mandou para Canaã, falou que você vai atravessar o Rio Jordão, você está voltando para o Egito, e você está querendo a bênção para isso. Você não tem bênção para fazer a sua vontade, você não tem bênção para fazer diferente do que Deus mandou. Mas você tem cobertura, você tem proteção, você tem nuvem em cima de você, protegendo do calor, você tem coluna de fogo te protegendo do frio à noite, você tem uma redoma de proteção contra cobras e escorpiões do deserto, você tem alimento que sustenta teu corpo com todos os nutrientes necessários para que você tenha a plenitude na tua saúde para a direção certa. Isso é viver pela fé. É não olhar para o tamanho dos cananeus, amorreus e ferezeus. Mas é seguir caminhando na direção que Deus mandou. E crer que o que você não pode fazer, Deus vai fazer. Mas o que você pode não deixar de fazer nada, igual Josué. E tudo que Moisés ordenou a Josué, Josué não deixou de fazer nada de tudo. Por isso que ele foi o líder tão bem sucedido que ele foi. Senhor, eu oro agora e peço, abençoa o teu povo. Abençoa, meu Deus, a vida de cada um nessa manhã. Nessa segunda-feira, nesse mês de junho que nós estamos entrando, e eu tomo posse, meu Deus, de promessas se cumprindo, de coisas, meu Deus, que até então, meu Pai, só são imaginação nossa, se tornando palpáveis, concretas e visíveis, do Senhor abrindo portas e comportas, do Senhor, meu Deus, tirando pessoas de um lugar e colocando em outro, do Senhor, meu Pai, colocando coisas grandes e firmes nas nossas mãos, porque nós cremos e clamamos, a Tua palavra diz, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que ainda não sabe. Nós podemos não saber, mas nós queremos. E eu tomo posse delas. Que cada um aqui, meu Deus, não vá, mas que já esteja dando passos de fé, tendo atitudes de fé. Pessoas estejam vendo pela fé, declarando pela fé,
Daqui a pouco, meu Deus, vão ungir pela fé. Vão, meu Pai, sair de um lugar que estão agora e vão para outro pela fé. E que o Senhor honre a fé de cada um. Que o Senhor faça com que cada um de nós alcancemos bom testemunho, meu Deus. Testemunhos de cura, de libertação, testemunhos de prosperidade, testemunhos de conquistas, testemunhos de salvação, testemunhos de mudanças, testemunhos de milagres pela fé. Porque esse é o estilo de vida que nós escolhemos. Nós vivemos pela fé. E que pela fé, meu Deus, essa unção de governo, esse direito, meu Deus, de conquistar e de governar, seja a realidade da vida de cada um. Unge a mente com sabedoria, unge as mãos com capacidade, talento, meu Deus. Que essa pessoa, onde ela colocar as mãos, que ninguém faça igual, que ninguém obtenha o mesmo resultado. Eu creio nisso, meu Deus. E essa pessoa vai fazer trabalhos que ela não fazia, ela vai colocar as mãos em algo que ninguém colocou, ela vai pisar, meu Deus, onde ninguém pisou, porque o Senhor mandou ela pisar, e eu declaro que eu ouvirei os testemunhos, que eu verei a Tua glória por meio de cada um aqui, em nome de Jesus. Eu concordo com orações, com clamores, eu concordo, meu Deus, com passos de fé, e eu tomo posse de crescimento, de prosperidade, de abundância, de milagres e de bons testemunhos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para Jesus.